paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui, porque assim aprove o Senhor, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, juntamente com você. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia e leia comigo, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. É muito importante nós lermos, acompanharmos a palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a sua companhia. Você estar conosco aí do outro lado, né? Acompanhando, aprendendo juntamente comigo a palavra de Deus. Esse é um tempo em que o Senhor nos colocou aqui para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam ouvir da sua palavra. Todos precisam de Deus, todos precisam de Deus. E nesse momento, o Senhor tem nos chamado a pregar a sua palavra, né? Como diz lá em Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Vamos pregar, vamos anunciar o Evangelho a toda criatura, porque todos precisam de Deus, todos nós fomos criados por Ele e Ele tem um amor incondicional por cada um de nós. Amém? Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? O versículo de 8 a 10 diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Deus, meus amados, está preparando um povo disposto a servi-lo. E quando Deus está levantando um povo disposto a servi-lo, este povo ele vai passar por algumas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias, assim como Paulo passou por elas. Nós também passamos e vamos passar. Porque Deus está preparando, Deus está forjando em nós um povo disposto a servi-lo. Não importa qual seja a circunstância. Deus está nos forjando. Deus está preparando a sua igreja. Um povo forte, disposto, corajoso a anunciar o Evangelho, a ser exemplo, a exalar o perfume de Cristo àqueles que ainda não conhecem. E quando nós lemos aqui, a gente vê aqui um homem, né, chamado Paulo, um apóstolo, que orava e que pedia a Deus, porque ele sofria, ele estava passando por uma necessidade. Ele estava passando por dores e algo afligia o seu corpo. E ele coloca aqui que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse aquela situação, aquele espinho da sua carne, porque ele não estava aguentando. Mas Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça, ela é suficiente sobre a sua vida. Você não precisa de mais nada, você só precisa de mim. E é o que o Senhor nos fala hoje. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos de Deus na nossa vida. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, quando o Senhor está no controle da nossa vida, está conosco, cuidando de nós, o que acontece? Ele vai nos ajudar, nos aperfeiçoar,
para que a gente passe por esses momentos de insultos, de fraqueza, de perseguição, de necessidade, mas mesmo assim estaremos de pé e não nos dobraremos, não desistiremos, não olharemos para trás. Então, existe alguns segredos que nós precisamos aprender e precisamos enfrentar, porque Satanás, ele coloca algumas circunstâncias, ele provoca algumas circunstâncias na nossa vida para nos fazer desistir. E isso nós vamos ver que é permissão de Deus. Amém? Então, o primeiro segredo para enfrentar uma circunstância provocada por Satanás e sair vitorioso é reconhecer que o propósito máximo de Deus consiste em promover o nosso bem. Daí vem aquele texto que nós lemos de Romanos 8:28 que fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o propósito máximo de Deus consiste em promover o nosso bem. Deus, ele deseja promover o nosso bem. Só que para que isso aconteça, nós precisamos passar por algumas situações e ser provados. E depois de provado, aprovado. Então, nós precisamos enfrentar as circunstâncias que vêm nas nossas vidas. É fácil enfrentar algumas circunstâncias? Não, não é. E aí você vai falar: nossa, Miriam, não é fácil. Eu estou passando por dias difíceis, dias de tristeza, dias de luto na família, dias de enfermidades, dia de desemprego, né? Algum problema na família. E muitas vezes nós percebemos o quanto nós somos afligidos com essas coisas, porque nós nos deixamos nos abater. É assim que acontece. A gente se deixa abater por causa das situações. Só que Paulo, ele sofreu perda, mas ele não ficou preocupado. Ele não desanimou, porque ele esperava em Deus. E é o que Deus espera de nós hoje. Que a gente não desanime, que a gente não desista, que espere nele. Porque em Deus nós precisamos confiar e saber que dele vem o nosso socorro na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora do sofrimento. Então pense que você e eu, nós estamos sendo provados todos os dias. O segundo segredo para você enfrentar, né, essa circunstância provocada por Satanás na sua vida e você se sair vitorioso, é saber que Deus está no controle de tudo. Não existe circunstância na nossa vida, que Deus não tenha permitido. Então, saiba que se você está passando por uma situação difícil, é porque Deus está permitindo. Tá certo? E aí nós vamos olhar e lembrar de Jó. Lembra de Jó? Né? Disse então o Senhor a Satanás, lá no livro de Jó 1. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Aí Satanás falou: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? O que nós vemos aqui? Deus está olhando para nós, assim como Deus olhou para Jó. E viu que Jó era um servo bom e fiel, obediente à palavra de Deus. Só que Satanás também estava olhando para Jó e vendo o quanto ele era fiel a Deus. E isso fez com que Satanás fosse até Deus, né? E falasse para ele: tá, eu quero ver até onde vai essa santidade dele, essa fidelidade dele. Deixa eu tocar nele, nas coisas dele, nas riquezas que você deu para ele. E olha que coisa linda. Acaso não puseste uma cerca em volta dele?
e da sua família, o próprio Satanás reconheceu aí a proteção de Deus sobre a vida de Jó e de sua família, e de tudo que ele tinha. Olha que lindo. Então nós entendemos que no mundo espiritual existe sim uma cerca, um muro, né? Muitas vezes a gente ora e fala: Senhor, coloca em volta de nós muros de fogo. E Deus coloca, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E Jó passou por um momento difícil que você conhece, né? Nós conhecemos. Deus permitiu. Então Deus ele vai permitir que Satanás toque em algumas coisas na sua casa e na sua família. Por quê? Para provar você, fazer você entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus permite muitas coisas na nossa vida, sabe, meus amados? Porque muitas vezes nós estamos com os olhos não em Deus, mas nas coisas que Deus nos dá. Muitas vezes nós nos apegamos preocupados com a casa. Porque eu quero algo novo, eu quero reformar a minha casa, eu quero trocar o meu carro, eu estou precisando de uma roupa nova. E a gente só olha para si mesmo. A gente está sempre querendo alguma coisa. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Ou até se estamos satisfeitos, mas nós queremos mais. O ser humano é assim. Ele sempre está insatisfeito. Ele sempre está numa situação de que, tá bom, mas, né? Se eu tivesse isso, eu ficaria mais feliz. O ser humano é assim. Mas aí, Deus, ele faz o quê? Ele permite que Satanás venha mexer em algo que você tem, para que a sua fé seja provada e através dessa situação Deus seja glorificado. Porque a partir do momento em que você ficar firme e saber que Deus está no controle, não desistir, Deus vai se alegrar em você. E ele vai fazer como ele fez com Jó. Jó foi provado. Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens. Mas o Senhor disse para quê para Satanás? Não toque em Jó. Você pode tirar tudo dele, mas não toque nele. Porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabe quem é você. Ele conhece e ele sabe muito bem quem é você, o seu coração. Deus te conhece, as suas vontades, as suas emoções, Deus sabe de todas. Mas Deus, ele deseja e ele confia, tanto é que quando Jesus disse que estaria indo para o Pai, né? Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Eu torno você mais do que vencedor. É porque Deus olhava para nós e sabia que nós éramos capazes de vencer as situações que viriam até nós. Outra coisa, para mim, sair vitoriosa de uma circunstância difícil que Satanás venha contra a minha vida, é o quê? É que Deus colocou limite. Limite para uma tentação, limite para uma dor, limite para um desemprego, limite para uma situação que você está passando. Deus, ele coloca limite. Então entenda uma coisa, essa dor que você está passando, esse problema, essa situação adversa não é para sempre. Você não vai passar por isso para sempre. Isso não vai acabar? Vai acabar. Porque há tempo para todas as coisas. E Deus colocou um limite sobre o mal que o inimigo pode causar na sua vida. Deus colocou limite. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele nos conhece. Os olhos do Senhor estão constantemente sobre nós. Ele sabe de todos os nossos pensamentos e dos nossos pontos fracos e o quanto cada um pode suportar. Então, para cada um de nós, Deus conhece
e sabe o quanto nós podemos carregar. Então ele só deixa acontecer algo que a gente suporta. Deus não vai permitir nada que você não suporte. Se você está passando por alguma situação difícil que você acha que não vai suportar, você já tem a resposta aqui da palavra de Deus. Você vai suportar sim. Até o limite em que Deus falar, até aqui, acabou. Porque é um tempo determinado para cada um de nós, e o tempo é diferente para mim e para você. Não sobreveio, olha o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Olha que coisa linda. Então Deus permite essa situação difícil nas nossas vidas, mas Ele também traz um escape. Ele permite, Ele providencia um escape para nós, para que nós possamos suportar e passar por essa situação com louvor. Até o fim, suportar. Deus estabeleceu um limite para cada uma delas. É isso que você precisa entender. Cada situação na nossa vida, Deus estabelece limite. Tá certo? Creia na palavra de Deus, creia em Deus. Deus confia em mim, Deus confia em você e já providenciou uma maneira de nos dar a vitória sob determinada situação na nossa vida. Amém? Você pode dizer amém aí? Você crê nisso? É a palavra de Deus quem diz. E se a palavra de Deus está dizendo é porque é verdade. Quarto segredo para você enfrentar e sair vitorioso nas circunstâncias provocadas por Satanás é saber que Deus nos garante os meios para nossa vitória total sobre o diabo, sobre o que o diabo lança contra nós. Eu vou ler de novo. É saber que Deus nos garante os meios para nossa vitória total sobre o que o diabo lança contra nós. Então, o Senhor é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Ele já providenciou, Ele já nos deu a vitória. Nós estamos a poucos passos da vitória na nossa vida. Então, receba isso no seu coração. Acredite. Confie em Deus. Deus está na frente. Ele tem um propósito. Quando Ele remove a proteção dEle ao nosso redor e permite que Satanás nos ataque, é porque Ele tem um propósito com isso. E o propósito de Deus nunca é frustrado. E as coisas que Deus faz sempre é para o nosso bem. E sempre para nos trazer alegria, paz, justiça. Esse é o reino de Deus. A alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí nós vamos ver o exemplo de José. Lembra de José? Que foi vendido pelos irmãos, né? Foi acusado de assédio da mulher de Potifar, ficou preso por quase 12 anos, injustamente. José sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. José, em todo o tempo, ele não desistiu de confiar no seu Deus, no Deus único, o Deus de Israel, aquele que ele cresceu ouvindo seu pai, falando desse Deus, ele vendo seu pai orando, dando graças, ensinando a palavra de Deus. Ele cresceu ouvindo sobre esse Deus e também ele tinha um relacionamento com Deus, de intimidade. Ele falava com Deus, ele tinha sonhos, Deus falava com ele. E ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Olha só como ele sabia. Porque ele fala para os irmãos dele, lá em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, ele diz assim, para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então nós conhecemos a história. José, ele foi para o Egito e ali ele sofreu, os irmãos o venderam, mas ele não desistiu da sua fé, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque Deus sabia, José sabia que Deus tinha um propósito na vida dele em permitir toda aquela situação difícil. A dor que ele passou, ele apanhou, ele foi preso, ele sentia dor, ele sentia falta do pai e da família. Olha como esse rapaz sofreu, e ele era um rapazinho novo, e ele sofreu tudo isso. Mas em toda essa situação que ele passou, ele não desistiu de Deus. Ele se agarrava com a sua fé em Deus. E isso foi o que fez ele conseguir suportar todos aqueles anos longe da sua família, longe do seu pai, e passando por essas situações difíceis. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E através de José, ele salvaria a sua família, salvaria Jacó, os seus irmãos e todo um povo. Porque era propósito de Deus. É propósito de Deus o que você está passando hoje. Não tenha dúvida, é propósito de Deus. Deus está permitindo, porque Ele está querendo te forjar. Ele está querendo te fortalecer, fazer com que você seja uma pessoa forte e uma pessoa que não se deixa abalar por nada. Que a fé que está em você, em Deus, não se abale, não venha a ser abalada, né? E Paulo, o que dizer de Paulo? Quando nós começamos a falar sobre Paulo no início dessa palavra, lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28, olha só o que Paulo passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só, meu Deus, o quanto este homem sofreu por causa do evangelho, do amor a Deus. Em tudo isso ele disse que o que ele sofria diariamente, o que mais afligia o seu coração, era a preocupação com as igrejas, com os irmãos em Cristo, para que todos ouvissem a palavra, entendessem, mudassem de atitude, servissem ao Senhor de verdade. Ele tinha essa preocupação. Paulo, ele reconheceu o motivo de Deus ter permitido tudo aquilo que ele passou. Ele reconheceu. E olha que ele não passou pouco. Existem pessoas que por muito menos abandonam a Deus. Existem pessoas que por muito menos não querem mais saber de servir ao Senhor. E desistem da sua fé. E abandonam o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, a Jesus Cristo, que morreu numa cruz, que deu a sua vida por nós. Existem pessoas que por muito menos viram as costas para o sacrifício de Jesus, para o amor de Deus. E por causa dessas situações, das opressões, dos problemas da nossa vida diária, desiste de Deus. E olha o exemplo que nós temos aqui de Paulo, que não desistiu, de José, que não desistiu, de Jó, que não desistiu. Foram homens fortes, valentes, que Deus foi forjando e eles conseguiram chegar até o final da sua carreira
com louvor. Conseguiram obedecer ao Senhor. Conseguiram. Glória a Deus. A palavra de Deus fala o quê? Que tudo coopera para o nosso bem. O seu propósito é aperfeiçoar-nos, levar-nos à maturidade, fortalecer-nos e produzir perseverança para que de nada, nós tenhamos falta. Então, olha só, qual é o propósito de Deus? Primeiro, ele diz que tudo que ele permite acontecer conosco é para o nosso bem e não para o nosso mal. Segunda coisa, é para nos aperfeiçoar. Terceira, nos levar à maturidade. Chega de criancice. O tempo de ser bebê, de ser criança passou. Hoje precisamos ser homens e mulheres maduros, seguros daquilo que cremos e pregamos. Deus deseja nos fortalecer e produzir em nós uma perseverança. Meus amados, se a gente não perseverar, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai desistir muito fácil. E Deus está produzindo em nós isso, uma perseverança, sabendo que tudo tem um fim. Lembra do outro texto que nós já lemos? Que tudo tem um tempo determinado. Nada vai além do tempo em que Deus determina. Então, se o Senhor está permitindo situações que nós estamos vivendo hoje, é porque Ele sabe que nós suportamos e vamos permanecer até o fim, fiéis, cumpridores da palavra de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus conta comigo e conta com você. Não é por isso que Deus te chamou? O Senhor te levantou, te chamou e disse, eu te chamei dos lugares mais remotos, não é assim que diz lá em Isaías? Eu te chamei, eu te escolhi. Então, não olhe para trás. Você foi escolhido por Deus. Ele te escolheu. E Ele tem sustentado você a cada dia. Em todos os momentos o Senhor tem te sustentado. Oh, aleluia! A graça do Senhor é suficiente a você, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É desse jeito. As coisas de Deus é totalmente diferente das coisas do mundo. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. O poder dele é muito maior do que qualquer outra coisa. E ele deseja e nos fala hoje que a graça dele é suficiente sobre nós. A graça de Deus, o favor de Deus é sobre nós. Jesus Cristo foi o favor de Deus ao nosso respeito. E hoje nós vivemos nessa graça, essa graça desse favor que foi dado a nós e que hoje temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós e que nos ajuda a caminhar e a vencer a cada dia. É a graça de Deus sobre nós e Ele deseja nos aperfeiçoar. E Ele só vai nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas, quando nós aceitamos ajuda. Não é assim? Quando tudo vai bem na nossa vida, quando temos dinheiro para comprar o que queremos, para fazer viagens, para aproveitar, passear, a gente não fala nada para ninguém, a gente só vive e só aproveita, não é assim? Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, o desemprego chega, o alimento falta, para onde nós vamos? Nós vamos para os pés da cruz, para os pés de Deus, clamar e pedir o socorro dele. Por quê? Estamos passando por uma necessidade, estamos passando e estamos num momento de fraqueza, porque o poder nosso acabou, o nosso poder acabou. E aí, nós nos lembramos de Deus e vamos até Ele pedir socorro. Mas o Senhor diz em 2 Coríntios 2, de 9 a 10, Ele diz assim, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei
ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. É porque para nós só podemos fazer algo que é possível para nós. Agora, quando algo se torna impossível, quem faz? Deus. Então, quando nós estamos nesse momento de debilidade, nós estamos fracos. E aí nós nos rendemos diante de Deus. E é aonde Deus vem com a sua força, com o seu poder, nos colocando de pé novamente. E cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. E fazendo o impossível acontecer sobre nós. E aí nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, glória ao teu nome. Glorificado seja o Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor me socorreu. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor fez muito melhor do que aquilo que eu pedi, muito melhor do que aquilo que eu imaginava, o Senhor fez. É assim que Deus faz, porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Hoje, no Brasil, se comemora o Dia dos Pais. Né? Parabéns a todos os pais, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para você criar os seus filhos no temor da palavra de Deus, no amor de Cristo. Mas o nosso Pai que estás nos céus, que é o nosso Deus, o nosso Pai que nos criou, Ele nos ama. E nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Portanto, meu amado, não se deixe vencer. Resista ao inimigo, exercitando a sua fé. Resista. As coisas vêm, os convites vêm, mas você tem que ser mais forte do que o inimigo na sua vida. Você tem que dizer: não, eu não quero. Eu sirvo a Deus. Eu obedeço o que está na palavra de Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Senhor. E eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar, eu não vou fazer como o filho pródigo, não. Eu não vou jogar tudo fora, toda a herança que meu pai me deu. Não, mas eu vou continuar firme, prosseguindo, para que Deus possa preparar a minha vida como um homem, uma mulher disposto a servir ao Senhor em qualquer circunstância. Essa tem que ser a sua resposta para o inimigo. Nós somos continuamente fortificados e desenvolvemos a nossa maturidade cristã. É nas dificuldades, é no deserto que nós crescemos, não é verdade? Deus permite essas situações e é nesses momentos aonde nós o buscamos com todo o coração, com toda a verdade do nosso coração e o encontramos. Nós procuramos a Deus e Ele se deixa encontrar por nós. Ele se deixa ser encontrado. E aí nós encontramos em Deus um socorro, um refúgio. E nisso nós estamos crescendo e se tornando filhos maduros. O Senhor deseja que você cresça e se torne uma pessoa forte em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus, que nós cresçamos e nos tornemos fortes a cada dia. Não venhamos desistir, não venhamos olhar para trás, mas devamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha fortalecer você. Que você não venha cair nas conversinhas do diabo, não. Permaneça firme e diga: pode acontecer o que acontecer, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Paulo, com José, mas eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, porque de Deus eu não largo, do meu Senhor Jesus eu não largo, eu não abandono. Porque Ele é o meu Senhor, é o meu Pai, Ele está comigo. E se Ele está permitindo, é apenas por um tempo e logo vai passar.
E isso vai me fazer ser mais forte. Eu vou me fortalecer nesse momento. Eu vou sair dessa situação mais forte do que quando eu entrei. Amém? A palavra de Deus fala que o fim de todas as coisas é melhor do que o início. Por quê? Porque nós estamos aprendendo e crescendo através do amor de Cristo em nós. Então, continue firme, seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para os seus amigos. Fale do amor de Cristo, fale de Deus, fale de Jesus, do sacrifício de Jesus. Diga aos seus amigos, Jesus Cristo está chegando e temos que estar prontos, preparados para a sua volta. Ele está vindo buscar a sua noiva e eu vou ficar firme, porque ele está vindo me buscar e eu estarei pronto, limpo, perfumada, esperando pelo meu noivo. Que assim seja a tua oração todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar conosco até agora. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos proclamar a mensagem da cruz, o amor de Deus. As pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Amém? Então, trabalhe junto comigo, pregando o evangelho. Vamos encher as redes sociais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe, Gabriela. Deus abençoe, Nayara. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.